noite. Sejam todos bem-vindos a mais um culto. Louvamos a Deus por estarmos aqui reunidos para engrandecer o nome do nosso poderoso Deus. Amém? Deus que tem cuidado das nossas vidas, das nossas famílias, tem nos sustentado, tem nos protegido de todo o mal, tem suprido nossas necessidades e reservou esse tempo aqui, nesse domingo, para que juntos possamos louvá-lo, engrandecer o seu santo nome e aprender mais da sua palavra. Convido você a curvar suas cabeças e orar comigo, colocando sua vida diante dele, colocando um pouco suas preocupações do lado, se concentrando nele nesse momento que ele, tão especial que ele reservou para a gente, para que ele fale ao seu coração essa noite. Oremos. Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Bendizemos a ti, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós te agradecemos por mais uma semana que se completou e por mais esse domingo que estamos aqui para engrandecer o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, te agradecemos por Cristo Jesus nas nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor tem sustentado as nossas famílias, o Senhor não tem deixado faltar nada, o Senhor tem nos livrado do mal, o Senhor tem conduzido os nossos dias. E nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por isso, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias têm se renovado na nossa vida cada dia. E nós bendizemos o teu santo nome. E pedimos humildemente nesse momento que o Senhor receba o nosso culto, que só a ti é devido, Senhor. Fala os nossos corações essa noite. Continua nos sustentando, nos fortalecendo e nos conduzindo como tua igreja. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estaremos fazendo uma leitura no livro de Mateus. Peço que você, junto comigo, possa acompanhar. À medida que você for encontrando, peço que você se coloque de pé e acompanhe essa leitura que eu vou fazer. Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Se tiver alguém aí sem Bíblia, que você consiga detectar, compartilhe a sua Bíblia para que todos possamos ler. Leiamos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, por quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos ler todos juntos em voz alta o 33 e o 34? Leiamos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ainda em pé, eu convido você a cantar conosco o louvor ao nosso Deus.
sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso leva ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Irmãos, nesse momento nós vamos fazer o nosso momento de oferta. Então, você que é visitante, pode ficar à vontade também, aqui é um momento nosso. Você pode colocar suas ofertas aqui nessa caixa de madeira. E vamos, à medida do você for colocando a oferta, também louvar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente e do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Vamos cantar novamente. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez,
igual espada. Porque eu estou bem certo. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo. Santo Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por essas ofertas. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor possa estar abençoando esse culto. Eu te peço isso, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Peço um pouquinho mais de paciência para a gente cantar mais umas músicas, te louvar a Deus. Você pode também louvar com as palmas, também louvar com a voz. Vamos cantar, é isso, Deus. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Santo Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que a gente pode louvar o Senhor através da música. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, que a gente pode chegar bem a esse culto. Que o Senhor fale no nosso coração, Deus, nesse culto, nesse momento. Que possa usar a vida do pastor Dirley para levar essa palavra aos nossos corações, Pai, que tanto necessitamos.
Senhor, abençoe a vida dele, abençoe a nossa vida, nosso coração, nossa mente, quebrantando tudo, Pai, tudo que somos, para que a gente possa focar agora no que é mais necessário e mais importante, Deus, que é a Tua palavra, que é essa palavra viva, que vivifica o nosso corpo, o nosso espírito, nossa mente, que você possa cuidar do nosso coração e desse momento agora tão importante. É por isso que eu louvo e agradeço ao Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Poder sentar, igreja. Obrigado. Boa noite, a graça e a paz do Senhor seja com todos os amados irmãos. Amém? Quero agradecer e louvar a Deus de todos aqueles que estão conosco hoje, sendo membros, congregados ou visitantes. Que Deus abençoe grandemente a vida dos amados, queridos irmãos. Meus irmãos, nós estamos fazendo exposições bíblicas, iniciamos as exposições no domingo passado, falando basicamente as exposições voltadas, pode voltar, falando sobre crises, ansiedade e esperança. Essa é a temática geral que estamos falando. Pode passar. Isso. Domingo passado nós falamos em particular sobre Davi. Davi, ali na caverna de Adulão. Conversamos também, falamos de pelo menos mais 3 salmos que apresentam esse contexto em que Davi teve que passar e suas lutas. Mostramos um salmo especificamente que trata de um aspecto depressivo da vida de Davi. Falamos e apresentamos 2 salmos que fazem uma relação direta com a sua presença ali na caverna de Adulão. E hoje, meus irmãos, nós queremos falar no texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que eu já peço a você para deixar aberta a sua Bíblia. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. E hoje vamos falar especificamente em cima deste texto. Com base nesse texto, nós iremos falar sobre ansiedade, mas vamos falar da ansiedade como o ladrão de orações. E vamos aprender um pouco, a partir das Escrituras, é claro, como nós podemos, viver diante do Senhor, diante de uma realidade, de um contexto, de uma questão tão séria, e ao mesmo tempo, como cristãos, como é que podemos encarar isso e continuar a nossa vida cristã avante, firmes na presença do Senhor. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Eu vou pedir para você, mais uma vez, ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, para a leitura desse texto. Você mais misericordioso do que o Dote, que fez você ficar 3 músicas em pé. É só um versículo que eu vou deixar você em pé. Bom? Diz assim o texto, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. E aqui na Tua presença estamos, Senhor, como igreja. Queremos, Senhor, e suplicamos a Ti, pois queremos ouvir a Tua palavra, a Tua voz, pois cantamos, oramos e até ofertamos. Mas neste momento, Senhor, te pedimos, por favor, fale ao nosso coração,
fale ao coração da tua igreja, dos meus amados irmãos, para que realmente entendam, uma vez iluminados pelo teu Santo Espírito, para saírem daqui, Senhor, como praticantes, não somente ouvintes da tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Algumas perguntas norteiam, logo de imediato, essa questão, sabendo que nunca se falou tanto de ansiedade. O meu filho, lá no condomínio, nosso condomínio é um condomínio bem antigo, de blocos, né, que já fui lá, de blocos todos sujos, né, o condomínio em si, né, e a meninada lá brinca, correndo, e aí teve certo dia que os meninos estavam ali correndo, e eram mais ou menos uns 15, um passando corona para o outro ali, né, brincando, irmãos, estavam todos brincando, correndo ali, e um deles, o colega do Arthur vai lembrar, do Eduardo, né? E ele correu e, brincando com outros, ele disse, estou cansado, estou estressado, estou quase deprimido. Eu acho que ele tem uns 8 anos de idade, né? E aí eu fiquei pensando, né, ouvindo isso, ele falando, estou estressado, eu acho que eu estou deprimido. Ele citou isso. Eu pensei, são termos que as nossas crianças, que as pessoas ouvem diariamente. E não somente ouvem e falam sobre isso, mas passam por todas essas coisas. E eu fiquei imaginando assim, né? Que um garoto de 8 anos sabe. Será que ele sabe definir o que é depressão, o que é ansiedade, o que é estresse? Certa vez no shopping, a mãe com a menina, com a criança, creio que da mesma idade, a criança disse, mamãe, a senhora anda muito estressada. Não sei se seu filho já falou isso para você. Já? Eu não sei se ele tem noção do que seja o estresse, mas eles já falam isso, né? Até porque, de fato, eles viram vocês estressados. Não é? Eles já viram isso. Mas o que seria ansiedade? Como é que eu posso saber se eu sou ansioso? Eu tirei essas perguntas fazendo a leitura do livro Depressão e Graça, do Wilson Porte. Ele começa, em um dos seus capítulos, indagando. Ele vai tratar especificamente sobre ansiedade. E eu fiz outras também, como lidar com a ansiedade. Um cristão pode ter ansiedade? Um cristão pode ter depressão? Talvez perguntas que circulam na cabeça dos irmãos e que nos fazem indagar, principalmente como um cristão. Será que eu posso passar por isso? Será que alguém, como filho de Deus, pode passar por tudo isso? Será que você está vivendo ansioso? Será que as preocupações da vida, ou algum problema, alguma adversidade, ou até mesmo algum pecado, têm roubado a alegria, como também tem roubado as suas orações? O dicionário já dizia que um dicionário a partir de ideias de psicólogos, de um site especificamente cristão que procurou responder, e eles condensaram em 2 linhas. E disseram que, do ponto de vista psíquico, a ansiedade é um estado de apreensão, expectativa ou medo diante do inesperado, acompanhada por uma sensação de desconforto e insegurança. Em certo sentido, meus amados irmãos, a ansiedade é algo normal e até natural ao ser humano. De certa forma, é uma resposta natural ao susto, ao inesperado, à crise, a todas aquelas coisas que vêm contra nós e que, de certa forma, nós respondemos com atitudes de ansiedade. No entanto, o problema é quando a ansiedade ela cresce e torna-se insuportável, incontrolável, a ponto de roubar a sua fé e as suas orações. É esta questão que eu quero aqui tocar. E automaticamente a gente vai se lembrar dos salmos de Davi ou de outros salmos em que alguns autores vão chamar de pastorais antidepressivas, onde
vai se perceber que, ao mesmo tempo em que você ouve Davi expressando o seu louvor, a sua gratidão ao Senhor, ao mesmo tempo ele recorre a Deus dizendo: Senhor, porque o Senhor não me ouve? Se a mim, né, pecador, ouve, né, atende o meu clamor. Eu quero dizer aos amados irmãos, eu poderia aqui citar vários salmos que vão expressar esses aspectos que parecem ser bem contraditórios, mas não, meus irmãos, Davi não se contradiz. Os salmos, até porque são poesias, eles são expressões do coração de pessoas que oraram a Deus, que louvaram ao Senhor. Ele foi sincero em todas as suas declarações, mesmo aquelas de desespero ou de gratidão. Pois numa noite ele se via completamente abatido, e numa outra noite, no outro dia, completamente tranquilo. E isto, meus irmãos, acontece a todos nós, cristãos, filhos de Deus. Todos nós passamos por altos e baixos. Esta que é, sim, a realidade de todos nós. Amém? É isso que nos acontece. Quando a gente olha para Filipenses, Paulo, ao escrever esta carta, ele estava em prisão domiciliar, e é uma das cartas da prisão, e ele percebe que aqueles irmãos estavam precisando de orientação. As cartas paulinas, elas têm uma mistura, né, de combate, tem aquela perspectiva apologética, ele está ali para combater heresias, ele está ali para puxar a orelha dos irmãos, ele está ali para exortar, ele está em uma das suas outras cartas dando orientações pastorais, como se deve proceder no meio da igreja, ele está dando orientações sobre disciplina. Aqui em Filipenses, ele observa que o contexto da igreja é de perseguição. E há um contexto também adverso com relação à questão de heresia. E ele precisava, então, falar àqueles irmãos, trazendo orientações, de certa forma também conforto, aqueles irmãos que estavam sendo pressionados por falsos ensinos. As perseguições do império, era uma mistura. E, ao que parece, aqueles irmãos precisavam das orientações pastorais do apóstolo Paulo, e um clima de instabilidade estava no seio da igreja. E os crentes da igreja de Filipenses, de certa forma, não estavam sabendo lidar com estas questões. Alguns dos autores e comentaristas vão dizer que é uma das cartas que o apóstolo Paulo expressa mais apreço por uma igreja. É uma carta que ela é recheada até de elogios e de amor, até porque aqueles irmãos cuidaram muito do apóstolo Paulo, eles enviavam ofertas, era uma igreja missionária nesse sentido, e ele escreve com esse tom, se bem que não é uma carta em si pastoral, como algumas outras cartas são, mas o apóstolo Paulo precisa orientar aqueles irmãos para que eles pudessem ter a tranquilidade diante de Deus na sua caminhada com o Senhor. O porquê da temática, meus irmãos, falar como a ansiedade como ladrão das nossas orações. Eu não sei se vocês sabem, mas quando Jesus, lá em Mateus, o texto que nós lemos, que o Book leu, Jesus orientando a sua igreja, os seus discípulos, a viver focando no reino, focando na vontade de Deus. E ele orientou aqueles irmãos para que eles não viessem andar ansiosos, preocupados com as questões do futuro, com as questões das suas vestimentas, dos seus alimentos, com as preocupações do futuro que todos nós temos quando chega esse período agora, principalmente do dia 10, né, de todo mês, que é uma loucura total. Wilson Porte, ele vai dizer que quando deixamos de orar, perdemos a percepção do quanto Deus é bondoso e é soberano. E ele então explora o texto de Filipenses para dizer que aqueles que se deixam levar pela ansiedade, de certa forma, deixaram de confiar nesta bondade e na sua soberania, ele diz.
E aí ele diz que a base que nos levou a não acreditar é exatamente a falta de fé, a incredulidade. E ele diz que é o nosso maior pecado nesta questão aqui. Por isso, meus amados irmãos, eu quero hoje poder explorar um aspecto fundamental que exaustivamente temos falado sobre a importância da oração. E principalmente, olhando este quadro em que, principalmente nesse contexto de pandemia, isso aflorou muito, em que pessoas, ou se elas não estavam com um quadro de depressão, mas no mínimo estavam em crises de ansiedade. Eu confesso aos irmãos que em um determinado momento, alguns anos atrás, eu estive passando por uma crise de ansiedade e alguns sinais que apareceram, compartilhei com minha esposa na época, compartilhei com alguns irmãos da igreja também, uma palpitação, um coração diferente do normal, né? Sentindo que, por vezes, minhas mãos e meu corpo havia um certo tremor, uma preocupação excessiva com algumas questões que ainda não tinham acontecido, mas que eu precisava resolver. Às vezes, um desejo de chorar por nada. Algumas questões assim. E a correria estava intensa, as preocupações com os trabalhos da igreja também. E eu disse à minha esposa, eu preciso... Foi um tempo que eu não sabia o que era filme, eu não sabia o que era assistir um filme, eu não sabia o que era dormir à tarde, coisas assim. E aí eu entendi que eu precisava fazer uma coisa, que eu precisava parar um pouco, precisava desligar, que eu precisava não me preocupar com coisas que não eram para me preocupar com aquelas que de fato precisavam de preocupação. Meus irmãos, eu compartilho até de certa forma isso, para mostrar e dizer também que pastores vivem isso. E nunca se viu na atual conjuntura um número crescente de pessoas com ansiedade ou com depressão e pastores, missionários que estão vivendo realidades assim. Pela graça de Deus, quando passamos por esse tempo e a gente percebeu que a gente precisava parar e que a gente precisava também focar o nosso coração, reavaliar a nossa devocional, reavaliar a nossa relação com o Senhor, começar a tocar em pecados que realmente precisavam, né, ser observados, aqueles que a gente guarda no fundo do baú, aqueles que a gente acha que pode levar e deixar para resolver depois. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com base em Filipenses o quanto a ansiedade ela tem roubado a alegria do seu coração, como também tem roubado a oportunidade de você continuar com as suas orações na presença do Senhor. Amém? Nesse pequeno texto, o apóstolo Paulo nos traz lições. Em primeiro lugar, que eu quero aqui destacar como podemos vencer essa ansiedade, como nós podemos batalhar contra ela. Olha o que diz o texto. Ele diz, de cara ele diz, não andeis ansiosos. É importante observarmos que nesse trecho em particular, o apóstolo Paulo está trazendo aqui orientações específicas, são exortações básicas. E uma delas aqui está a questão da ansiedade. E ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Se você perceber também no texto, que 2 versículos antes, nós temos no capítulo 4, versículo 4, nós temos o versículo que ele é o versículo central da carta. Ele é o versículo central da carta porque ele fala exatamente do tema da carta, que é a alegria. É um apóstolo, um servo de Deus, que está preso, que está escrevendo a uma igreja que está livre, mas que está passando por adversidades e que precisa ter a alegria de Deus em meio a essas adversidades que está passando. E dentro desse contexto ele está exortando essa igreja a não viver ansioso, não ter esse sentimento de ter que resolver as coisas agora e as coisas que ainda hão de acontecer,
Porque a ansiedade nos leva exatamente a essa dupla preocupação. E principalmente é o nosso grande terror quando nós falamos de ansiedade, é de se preocupar com coisas que ainda não aconteceram. E aqui o apóstolo Paulo orienta dizendo o seguinte, que a chave para vencermos aqui é a oração. Nós devemos orar. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas. Ele está fazendo referência à oração. Ore a Deus. Muito daquilo que muitos irmãos estão passando, dentro dessas doenças emocionais, dessas crises emocionais, desses desafios emocionais que muitos de nós passamos, tem sido por falta de oração. Por quê? Porque na ansiedade, somos elevados a uma preocupação excessiva, e preocupação não combina com fé, porque a preocupação excessiva leva a uma certa desconfiança naquilo que Deus pode fazer, e uma plena confiança naquilo que você pode fazer. Quer ver, o maior terror de todos os seres humanos é saber que as coisas não estão no controle das suas mãos. Esta é a coisa mais difícil, saber que as coisas não são controladas por mim, que eu tenho que esperar, que eu tenho que aguardar, que eu tenho que aprender a entender o tempo de Deus, as orientações do Senhor. E a oração deve ser para nós, meus irmãos, o ponto-chave, pois quando nós oramos, passamos a confiar em Deus e não em nós mesmos. Por isso, leve ao conhecimento de Deus por meio das orações as suas angústias, fale a Ele, fale ao Senhor os seus desafios e crises. Por que é importante aqui falar? O Salmo 32, versículo 3, nos ajuda a entender exatamente isso. É importante, meus irmãos, sabe por quê? Dessas crises emocionais, existe algo que é comum, que é a reclusão. Aquele que está emocionalmente abalado, ele tem uma tendência de se esconder, né? Ele precisa adentrar em uma caverna. Já falamos de caverna no domingo passado. Ele precisa se esconder, ele quer ficar só. Se possível, um pouco no escuro, um pouco sozinho. Essa é a realidade. Só que, quando você faz isso, você também deixa de orar. Você deixa de falar com Deus, porque você, ao mesmo tempo que você se esconde dentro das suas crises, dos seus desafios, você passa a se preocupar excessivamente e deixa de falar com o Senhor. O salmista, no capítulo 32, versículo 3, diz assim, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Outras versões falam, enquanto eu calei meus lábios, os meus ossos ficaram bem envelhecidos. E é interessante também, me permitam os irmãos mais idosos, que sofrem com as dores nos ossos. Certo? Sofrem com as dores nos ossos. Osteoporose, artrose, essas oses todas, né? Quem não sente dor nos ossos, é basicamente isso. É como se os ossos estivessem sendo envergados a ponto de quebrar. A dor é terrível. O salmista está dizendo que quando calamos, quando deixamos de falar com o Senhor, e até mesmo com qualquer outra pessoa, nós, na verdade, estamos entrando num processo de implosão, porque essas dores, angústias, dificuldades que todos nós passamos, nos leva às dores internas, e elas são intensas. E quem já passou por isso sabe muito bem que a dor da alma, ela dói muito mais do que qualquer dor física. Do que você acordar, dormir e acordar, do que passar o dia inteiro com aperto no coração, com a tristeza na alma. O salmista diz que enquanto ele calou, os seus ossos envelheceram.
E as dores da alma são como as dores dos ossos, que doem o dia inteiro. E a nossa recomendação é que, para acabarmos de vez com a ansiedade em nossa vida, nós precisamos abrir a boca, nós precisamos falar com Deus, nós precisamos orar ao Senhor. Meus irmãos, quando silenciamos as nossas orações a Deus, todas as nossas angústias, crises, medos, ansiedades começam a furtar de nossa alma a oportunidade de ter paz. Mas quando passamos a abrir os nossos lábios a Deus e falamos como aquele publicano, ser propício a mim, pecador, Deus nos ouve. E a dor que seria para a nossa alma não mais será, porque Deus, com o seu bálsamo, com a sua mão, com o seu amor e cuidado, nos dará o conforto e a paz que precisamos. Meus irmãos, Deus se compraz em nos ouvir. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, e abri-se-vos-á. Nós precisamos, de uma vez por todas, como crentes, até porque a oração, a vida devocional deveria ser algo normal, algo comum a todos nós cristãos. Mas esse é um ponto que todo tempo nós voltamos. Todo tempo nós voltamos para falar sobre oração, leitura bíblica. Mas são as coisas que mais são negligenciadas pela maioria dos irmãos. Meus irmãos, eu fiquei muito feliz essa semana, eu estava visitando alguns irmãos, e dois irmãos, eu vou pedir para que quando eles virem, para que eles possam dar esse testemunho, dois irmãos falaram, dizendo assim, pastor, foi bom essa pandemia. Aí você abre logo o olho, né? Mas pandemia, porque, pastor, a nossa família está ativamente em devocional, em oração. E aí eu conversando, isso foi com a irmã Beta, do irmão Osmar. Todos os dias, pastor, mesmo horário, nós estamos ali com família, orando, e não paramos. E ela até, vocês pararam lá na internet, mas nós não paramos aqui em casa, não. Por que, meus irmãos? Porque a oração ainda é o meio em que podemos nos dirigir a Deus e apresentar as nossas queixas, as nossas dores, as nossas preocupações. E aqui oriento a você fazer exatamente o que a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de vocês. Por isso, ao orar, apresente a Deus, lance a Deus, coloque diante de Deus a sua causa, a sua dor, porque lançar é entregar e confiar a alguém algo muito importante e de extrema importância. Deixe debaixo dos cuidados do Senhor tudo aquilo que você tem vivido. E aqui em Filipenses ele está dizendo exatamente sobre isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas. Fale a Deus, mas fale tudo. Jogue para fora. Exponha tudo. Mas, pastor, mas Deus sabe de tudo que eu estou passando. É verdade, meus irmãos, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. No entanto, existe algo maravilhoso que Deus quer que façamos, é que possamos exercitar a oração. E é pela oração que você expõe, que você apresenta tudo aquilo que você tem vivido. Tire do baú, tire do mais profundo, onde estiver a sua realidade, e apresente a Deus, coloque diante do Senhor, entregue a Ele, como diz o texto, todas as suas preocupações. Deus cuidará de tudo. Esqueça, tire da sua cabeça a ideia de que você tem domínio de sua vida, tem domínio do que está acontecendo. Não, confie ao Senhor todas as suas obras. Apresente a Deus absolutamente tudo e deixe que o Senhor cuide de tudo.
E eu creio que aqui está o mapa do tesouro para a solução contra a ansiedade. Eu não gosto de apresentar fórmulas, mas a oração é chave. A oração é um fator completamente necessário, importante, para que lancemos de nós esta ansiedade e todas elas sejam colocadas no altar de Deus, na presença do Senhor. Diga a Deus tudo, absolutamente tudo que está no seu coração. E eu garanto, meus irmãos, que muitos conselheiros não estão preparados para ouvir tudo o que está em nosso coração. Tem aquela ideia, senhor, eu preciso te contar algo, mas eu não sei se tu vai aguentar de ouvir tudo. Eu preciso jogar tudo, não é? O nosso Senhor, não estou aqui desmerecendo os conselheiros dos irmãos, aquelas pessoas com quem você conversa, desabafa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque no nosso ministério, uma das nossas tarefas é ouvir os irmãos. Mas eu me lembro que certa vez, eu chegando em casa, depois de ter aconselhado e orientado, de ter ouvido muitas coisas, cheguei em casa e disse, Joquebed, eu estou completamente cansado. Cansado, sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu ouvi, naquele dia, acho que 2, 3 irmãos mais ou menos, eu não lembro, mas pareciam que todas aquelas coisas estavam sobre mim e eram muito pesadas. Eu estou muito cansado, eu estou completamente estafado, eu estou cansado. Meus irmãos, nós não aguentamos, não é? Tem irmãos aqui, se for contar história, não é? História de assombração, né? História de terror. E eu e você, a gente não vai aguentar de ouvir tão pesado, porque você vai ter que sair dali, vai ter que orar, Senhor, ajuda-me, tem misericórdia dele, ajude, seus desafios. Isso é pesado, irmãos. Eu não estou dizendo aqui, quando eu falo pesado, pastor, não vou falar mais pastor, porque... Não, eu estou dizendo porque as suas dores, assim como pesa para você, quando você compartilha com outro irmão, isso, aquele que ouve é pesado, porque assim, eu me lembro muito bem, eu preguei isso aqui para os irmãos, quando eu falei de Neemias, quando Neemias recebe a notícia de Jerusalém, a inquietação que teve no seu coração, ele passou a orar, e Deus movendo seu coração para que ele se levantasse e fosse o responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele chorava, ele estava angustiado de ver seus irmãos, de ver que a cidade estava desolada, os muros, né, e as portas estavam todas queimadas. Era um clima de terror, era inseguro, e era essa a preocupação de Neemias. E é assim que quem ouve sente também. Mas, meus irmãos, essa é a missão de todos nós, ouvir, de orar, de interceder. Mas o que eu quero dizer é que, quando tudo isso é lançado sobre Cristo, Ele está pronto para ouvir tudo aquilo que você tem. Tudo, absolutamente tudo. Isaías 53, versículo 5, fala exatamente assim, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu não sei se você sabia, mas uma lágrima só pesa mais do que uma tonelada. E se ela for colocada sobre o Senhor, Ele já suportou lá na cruz por todos nós. Ele ouvirá e atenderá o seu clamor, a sua dor e as suas lágrimas. Apresente a Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, e finalizando, ele disse que deveríamos apresentar tudo diante de Deus, as nossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. No início desta carta, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículos 3 e 4, ele disse assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria
súplica por todos vós em todas as minhas orações. Paulo ensina a igreja de Filipos a vencer a ansiedade com gratidão. Então, além das orações, que são as petições, que a gente confunde, né? Orar com pedir, como sendo a mesma coisa. Mas também orar é agradecer. E ele nos ensina aqui, ensinou a igreja aos Filipos, que também se vence sendo grato. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com ações de graças. O que Paulo está exortando a igreja é que uma caminhada com Cristo, mesmo que em meio às tribulações e perseguições, requer um coração grato e agradecido a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Mas nesse caso aqui, é pelo que Ele tem feito, pelo que Ele fez. Quando Paulo lembra, logo no início da sua carta, ele diz que ele dava louvor, agradecia a Deus por tudo que ele recordava. E aqui, meus irmãos, o modo que temos para agradecer é lembrando dos feitos de Deus, é lembrando do que Deus fez por nós, que a melhor coisa para quem está passando por todo tipo de crise é ensiná-lo a olhar para trás, e não somente olhar para tudo aquilo que ele passou, mas para tudo aquilo que Deus já fez. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, agradeça, louve a Deus. Talvez alguém possa dizer assim, mas não há motivos para quem está passando por essas crises emocionais de agradecimento. Assim, meus irmãos, talvez naquela realidade, naquela hora, naquele contexto, talvez não se vislumbre nada disso. Agora, ao preparar o sermão, automaticamente me lembrei da música do grande cantor PUC, Sérgio Lopes. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar. Essa música é maravilhosa. Essa música é difícil não ouvi-la, não ouvir e não se lembrar daquilo que o Senhor tem feito, do que Ele tem realizado. É uma música para olhar para trás e dizer, Senhor, quantas maravilhas o Senhor já realizou, quantos cuidados, quantas ações de misericórdia. Eu creio que precisamos fazer uma retrospectiva realmente e ter um olhar mais acurado diante daquilo que o Senhor já realizou. E eu digo a vocês com toda a certeza, não foram poucas as coisas que o Senhor já fez a seu favor, para o seu bem. E se o seu coração está palpitando como o meu estava, se as suas mãos estão tremendo como a minha estava, lembre-se de agradecer ao Deus que te salvou, ao Deus que te deu uma nova vida, ao Deus que te deu muitos livramentos, ao Deus que põe o seu pão de cada dia na sua mesa, ao Deus que tem te dado a família, o cuidado. Quando o Senhor mandou o seu povo, através de Moisés, celebrar a Páscoa e todas aquelas festas, era principalmente para, ao celebrar, eles pudessem lembrar o seguinte: o Senhor, por sua mão poderosa, nos libertou. As festas judaicas tinham significado, e o principal significado era exatamente lembrar dos grandes feitos do Senhor. Era lembrar das ações maravilhosas, potentosas do nosso Deus a favor do seu povo, e isso Ele tem feito hoje. E em meio a essas crises e adversidades que todos nós temos passado, nós precisamos, talvez, orar muito mais agradecendo do que pedindo. Porque muito mais são os feitos de Deus, a bondade de Deus, a sua misericórdia para conosco. E aí, Lamentações, capítulo 3, versículo 21, fala exatamente isso, quando ele está falando daquele contexto ali de misericórdia, não é? Que ela se renova a cada manhã, grande é a sua misericórdia. Ele fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
E é exatamente isso que o nosso coração precisa fazer, para que não andemos ansiosos, nem preocupados com todas essas coisas. Devo lembrar que a ansiedade tem sido a porta para a depressão. Por isso, um texto como esse deve trazer alento para a nossa alma, para que possamos fortalecer as nossas orações, como também fortalecer o nosso e dar sequência diária aos nossos agradecimentos ao Deus que nos deu nova vida. Meus amados irmãos, eu não sei exatamente o que cada um tem passado, como tem vivido. Mas se um pouco de tudo aquilo que você ouviu, você talvez esteja vivendo, as recomendações do Senhor para a sua vida, uma vez aplicadas no seu coração, elas podem servir para que a ansiedade não venha roubar de você a oportunidade de você buscar o Senhor por meio das orações. Busquem ao Senhor continuamente, seja qual for a realidade. Orem e agradeçam ao Senhor sempre. Baixe sua cabeça e ore ao Senhor nessa hora. Muito obrigado, Senhor. Eu louvo o teu nome, agradeço a ti, Pai. Renova, Senhor Deus, as nossas forças, a nossa vida. Tu sabes, ó Deus, tu conheces a realidade de cada um dos meus irmãos que estão, como eles estão vivendo, o que estão passando. Mas a recomendação da tua palavra é clara, para que não venhamos ter uma vida de ansiedade. Pelo contrário, a recomendação é para que tenhamos uma vida de oração constante, sem cessar. Nos perdoa, Senhor, porque como igreja temos falhado naquilo que é fundamental, basilar para a nossa fé e para a nossa caminhada. Eu suplico a Ti, ó Deus, fortalece as nossas orações, revigora a nossa alma, para principalmente que aquele irmão ou irmã que porventura esteja vivendo esta realidade possa, em Teu nome, vencer este grande desafio que atormenta muitas pessoas e muitos crentes. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece o nosso coração. É o que eu te suplico, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem, meus amados irmãos, estaremos com as nossas exposições ainda, falando sobre crises, ansiedades, crises, esperança, e que Deus fortaleça a sua vida, que Deus fortaleça a sua fé no Senhor, para que você nos permita, ser abalado diante de um contexto que já é adverso. Amém? Convidar o Ministério de Música, que vai estar finalizando. Enquanto os irmãos estão se posicionando, quero agradecer a Deus, a vida dos amados irmãos. Quero agradecer aos irmãos que estão nos visitando. Podem levantar uma de suas mãos para a gente... Amém. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, queridos. Deus abençoe grandemente. Também quero agradecer. Temos alguém, algum irmão ou irmã que fez aniversário esta semana.
Ninguém fez aniversário essa semana? Para nós orarmos? Não? Quero ainda, meus irmãos, incentivar e motivar os amados irmãos para que continuem, né, firmes em suas orações, continuem firmes, né, nos seus devocionais em família. Quero lembrar também os irmãos que terça-feira nós temos aquele momento de oração que é feito lá no Facebook, e é destinado principalmente, claro, todos os irmãos devem, né, participar, mas principalmente aqueles irmãos que não estão conseguindo vir ao templo na quarta-feira para o culto de oração. Tá bom? Então, se você conhece alguém que queira participar, é só lá indicar o Facebook da igreja, que poderão participar. Terça-feira, a partir das 19 horas. E quarta-feira, nosso culto de oração aqui no templo, também a partir das 19 horas. E a nossa escola bíblica, por enquanto, está sendo realizado também pelo Facebook, no domingo, às 10 da manhã. Tá bom? Então, por enquanto, estamos nesse formato, e domingo à noite, às 18 horas. Tá bom? Não são às 19h30, mas sim às 18 horas. Meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a cada um, que Deus abençoe suas vidas, que Deus fortaleça a cada um dos amados, fortaleça suas famílias, dê graça, sustente, os livre de todo o mal. Vamos orar e logo em seguida a nossa oração estaremos por conta do Ministério de Música. Senhor, obrigado pela oportunidade mais uma vez deste culto. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem conduzido a este templo muitos irmãos que há muito tempo não estavam no templo para orar, para adorar, ouvir a Tua palavra, e nós louvamos ao Teu nome, Senhor. Ainda estamos nesse contexto e nós temos a certeza de que nossas vidas, que a nossa vida está nas Tuas mãos. Por isso nós devemos descansar no Senhor. Obrigado, ó Deus. Abençoe meus amados irmãos. Dê uma boa semana, uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
noite, irmãos. Encerramos o culto. Deus abençoe vocês. Ótima semana a todos. Foi massa, mano.